Tem uma frase recentemente que explica um pouco o São Paulo, que é que o Corinthians de hoje é o São Paulo de amanhã. Quando eu escutei essa frase, fiquei com isso na cabeça por um tempo, sempre achei um pouco exagerado, né? Uma comparação até um pouco pejorativa muitas vezes, mas cada vez mais isso vai se concretizando e algo que seria uma comparação esdrúxula vira uma realidade dura de engolir pro tricolor paulista. Eu sou o Dimas e vamos trocar uma ideia aí sobre a crise do São Paulo e como o tricolor vai precisar sobreviver no inferno, assim como o Corinthians, que é talvez a maior especialidade do clube. Bom, vamos lá, a gente viu ontem, né, que o Júlio Casares foi impeachmentado do São Paulo, depois que foi feita uma deliberação entre os conselheiros do São Paulo, que conseguiram impeachmentar o presidente Júlio Casares por 188 votos a favor. Não era exatamente esse o número, né, era um número maior que era necessário, mas por uma decisão judicial liminar, depois de analisar ali que algumas coisas estavam bastante, né, duvidosas com relação ao rito de impeachment, conseguiram fazer que o limite, né, da votação seria de 171 votos. E aí, com 188 conseguiram, por fim, afastar o presidente Júlio Casares. É bastante curioso a gente ver como foi difícil chegar nesse número, né? Porque no São Paulo existe um conselho muito pequeno, é quase um petit comitê de pessoas, pessoas de muita idade, que estão lá no São Paulo há muito tempo, e você vê que é um clube muito fechado, né? Um clube que tem a sua divisão política ali quase inexistente, não existe oposição no São Paulo, são sempre as mesmas pessoas, que são rodeadas de outras pessoas da mesma opinião política, e elas têm um conchavo ali que vai sucedendo, né, a presidência de pessoas que estão esperando a sua hora, sem novas ideias, sem novas propostas, o que foi um dos pontos que levou São Paulo à ruína que está hoje. Nisso São Paulo foi se afundando, o time foi piorando, o dinheiro foi faltando, mais dívidas, e o São Paulo se encontra nessa situação hoje de um time gigante com uma dívida igualmente gigante e uma questão política muito conturbada, muito contaminada, muito poluída, corroída, eu diria, por conta desse grupo político, né, ou desse apanhado de pessoas, não é nem um grupo, né, é a política como um todo, como não existe oposição, é a política como um todo, faz com que o São Paulo não tenha novas ideias, novas propostas, novos ares, e acaba cada vez mais falecendo como a idade andando para essas pessoas, né. Tenho várias dúvidas do que vai ser o São Paulo anos depois, né, com uma nova gestão, uma nova safra de conselheiros, né. Beleza, o São Paulo então teve impeachment do seu ex-presidente, né, do Júlio Casares, ele está agora afastado, vai ter agora uma outra votação para referendar, né, essa decisão de que ele foi afastado, e aí sim um impeachment definitivo, e com isso ele perde alguns poderes políticos, ou quase todos, né? Ele vai ser excluído do quadro de sócios do São Paulo, então ele nunca mais vai poder votar, nem ser conselheiro, nem no conselho consultivo, nada disso. Ele vai simplesmente ser limado do clube, coisa que não aconteceu com o Aidar, né? Na verdade, ele saiu do São Paulo antes dele ser impeachmentado, coisa que não elimina, né? Se você acaba sendo, pedindo a renúncia, isso acaba não eliminando os poderes políticos que ele ainda tem no São Paulo. Ele, inclusive, votou recentemente aí nessa questão do Júlio Casares, o que é mais maluco do que isso, é impossível, mas é assim que funciona o São Paulo. Então, sem Júlio Casares, o que acontece com o São Paulo, né? Quem assume agora é o vice, Henry Macis Júnior, um senhor de idade de mais de 80 anos, que agora assume o São Paulo na posição do Júlio Casares. A gente entende que é de forma interina, até ser feita uma outra votação, e aí depois uma votação elegeria um presidente até o final do mandato, mas fato é que o São Paulo agora tem o vice do Júlio Casares na presidência. Não sei até que ponto isso muda muito, porque, como a gente sabe, o vice é da chapa do presidente, tem as mesmas propostas, as mesmas ideias, são do mesmo grupo político, são da mesma ideologia política, e diferente do que aconteceu com o Corinthians, quando Augusto Melo foi afastado, não teve uma outra pessoa do mesmo grupo político, da mesma chapa, ou vice-presidente para poder assumir o clube, o que eu acho um ponto bem relevante. Isso porque agora o São Paulo, tendo o seu vice, terá, claro, algumas mudanças, não sei se são mudanças suficientes ou que vai de alguma forma mudar a vida do clube, né? O que ele vai fazer pro São Paulo, né? O que ele vai propor pro São Paulo? Quem vai entrar no lugar dele? A gente não sabe exatamente se isso vai ter algum tipo de impacto, né? Beleza, isso dá uma abafada de fato nos problemas, né? No noticiário do São Paulo hoje é terrível. Só tem notícia horrível e coisa no Fantástico, e roubo, caminhão forte, e esquema criminoso. Cara, a coisa lá é feia. Então isso acaba, né, dando uma freada, né, com relação ao noticiário e todo esse borbulho que tá rolando lá no Morumbi, mas a efeitos práticos eu tenho muitas dúvidas se a simples troca, né, o simples afastamento do Júlio Casares
vai trazer algum tipo de benefício rápido ao São Paulo, né? Talvez amenize, mas não acho que muda o dólar no São Paulo, muito pelo contrário, eu acho que surgirão novos problemas, mas pelo menos nenhum deles nos relatórios de polícia, né? Criminais e tudo mais, o que já é talvez um grande avanço. Tem outro ponto, né? A saída do Júlio Casares e essa lacuna no poder pode também trazer novas brigas políticas, por que não, né? O São Paulo, de novo, é um clube que é muito nichado e talvez surja uma oposição que possa ser algo que mude realmente a situação do São Paulo, né? Talvez com essa lacuna apareça ali uma ala política, alguém que possa de fato fazer o São Paulo pensar diferente e talvez andar pra frente. Acredito que tenha uma briga de poder, tenha uma briga pelo esse vácuo de poder que a gente chama, mas isso pode ser saudável para um time que é tão nichado, tão acomodado, tão conformado, tão protegido, né? Autoprotegido, então talvez seja algo que possa abrir alguns buracos ali na política do São Paulo. E por mais que eu tenha comparado com o Corinthians, a situação foi um pouquinho diferente, né? Primeiro com relação aos fatos geradores, né? O do Casares teve toda aquela questão ali do dinheiro, dos camarotes, do carro forte, dos saques. Do Augusto Melo a gente sabe muito bem que foi aquele desvio, entre aspas, né? Do dinheiro da comissão que foi feito no contrato da VaiDebet, no primeiro contrato que ele assinou com o Corinthians, o cara que teve talvez o mandato mais fácil da história do Corinthians, que era simplesmente fazer um arroz com feijão, sem muito tempero ali, que ele seria condecorado, né? Depois de ter conseguido derrubar a renovação e transferência, ele conseguiu fazer a proeza de ser pior e no primeiro contrato grande desviar 25 milhões de reais e foi merecidamente impeachmentado, por mais que infelizmente ele tenha abrido caminho de novo para talvez o grupo mais sanguinário da história do Corinthians poder voltar e fazer todos os seus conchavos. A gente sabe muito bem que uma semana depois o irmão do Duílio estava negociando com a Adidas, enfim. O Corinthians, infelizmente, é essa sujeiraiada toda aí. Fato é que os dois times tiveram aí no espaço de menos de um ano 2 presidentes impeachmentados pela primeira vez na história dos clubes. O que diz muito o que são esses dois clubes hoje no cenário brasileiro. Outra questão que eu queria trazer é com relação à torcida organizada. Como os presidentes impeachmentados conseguiram, de alguma forma, ter a proteção da torcida organizada ao seu lado. A gente sabe muito bem que a Gaviões da Fiel fez de tudo para manter e apoiar o Omar Stabile com relação ao desgosto, né, da última gestão da RT, que eu acho que qualquer corintiano de bem tem essa visão. Só que largaram a mão do cara muito rápido e fizeram de tudo e protestaram e fizeram um auê todo pra ele ser impeachmentado. Beleza, de novo, achei que ele tinha que ser de fato impeachmentado, mas é notório como a torcida da Gaviões hoje, na figura do seu presidente, é uma torcida mais conivente com relação ao que tá acontecendo com o Omar Stabile, né? Aquele papo de coelho na cartola, toda aquela complacência com relação ao Romeu Tuma Jr., que talvez seja um dos maiores cânceres da história do Corinthians. É muito engraçado e até contraditório você ver como o presidente da Gaviões hoje tem essa boa vontade com relação a pessoas que lesam o clube e em relação ao Romeu Tuma Jr. expressamente joga contra o Corinthians. Com relação ao São Paulo, a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Como a torcida independente foi bastante também benevolente, né, com relação ao Casares, de formas assim que a gente até questiona um pouco qual é o interesse de fato da torcida organizada do São Paulo. Também na figura do seu presidente, um presidente que aparece muito nas redes sociais e que faz muitos movimentos, mas é engraçado como ele não fez todo esse movimento com relação ao Casares, quantos dedos ele tinha com relação ao assunto, e isso acaba, querendo ou não, minando o protesto da torcida comum em reclamar desses caras, de fazer barulho, porque a torcida organizada tem muita voz, e isso foi algo que fez perdurar essas gestões totalmente temerárias pela figura da torcida organizada, que segura as pontas, que tem algum tipo de acordo com relação a esses caras para poder segurar um pouco os ânimos, o que eu acho péssimo, mas é outro paralelo que os dois times carregam, sim. Mas qual que é a grande diferença desses dois clubes com relação às situações horríveis? Eu acho que o São Paulo vai ter que aprender a sobreviver no inferno. Inclusive, um dos melhores álbuns da história da música brasileira, né, do Racionais, Sobrevivendo no Inferno. Acho que o São Paulo vai ter que aprender a sobreviver no inferno, assim como o Corinthians sabe fazer. Talvez a maior qualidade do Corinthians como clube hoje é saber lidar com crises, né? É saber viver em meio à crise, é saber separar as coisas, é saber deixar o campo da política. E eu tenho minhas dúvidas se o São Paulo tem essa capacidade. Bom, vamos lembrar aí da primeira coletiva do São Paulo, pós-jogo do Mirassol, aquela loucura que foi a entrevista do Luciano. E não tô dizendo que ele tá errado, eu tô dizendo que o tom pro primeiro jogo do ano foi, assim, um pouco desmedida. Isso nos leva a crer que existe uma situação interna muito, muito, muito pior do que a gente pode ver. E eu, se eu tivesse que chutar, diria que é mais ou menos por aí. Então, pediu o apoio do clube, que eles não sabiam como seria o ano, que seria mais difícil, que não poderiam abandonar, o que acaba
escancarando toda essa pressão que traz pra dentro do campo do São Paulo. A gente vê as entrevistas do Crespo, que são meio sincericidas demais, né? Dizendo coisas que talvez não deveriam ser faladas, mas mentindo também o cara não tá. De como tá o São Paulo, de quão difícil é trabalhar no São Paulo, direito de imagem atrasado, e várias outras questões, né? Que acabam contribuindo pra empenho ruim do São Paulo dentro de campo. É difícil até julgar os jogadores. Mas enfim, é trabalho deles, eles ganham para isso e o São Paulo precisa performar, porque existe um risco real de grandes times esse ano caírem, tanto no Campeonato Estadual quanto no Brasileirão. Nunca foi tão difícil, nunca foi tão complexo, nunca foi tão rápido se colocar numa situação ruim, principalmente no Brasileirão, porque começa no começo do ano. Então, se nesse barulho todo aí o São Paulo perder 3, 4, 5 jogos, velho, já começa a pensar lá embaixo, entendeu? E isso é uma diferença brutal do Corinthians, né? O Corinthians, ele tem uma crise talvez até pior com relação à financeira, né? É a maior dívida da história do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo é um clube que fatura muito, né? Na casa de 1 bi pra cima todo ano, mesmo não ganhando grandes campeonatos. Beleza, esse ano ganhou, mas nos últimos anos também bateu mais de 1 bi sem chegar longe em competição, sem ter grandes jogadores para se vender na base, como o Palmeiras. Mas o Corinthians é um clube que tem poder interno da sua receita, da sua torcida muito grande. E não é só na questão financeira, né? A torcida acaba sendo uma blindagem, né? Pelo menos dentro de campo, uma torcida que apoia até o fim, é daquele tipo de que vamos resolver depois, né? E a do São Paulo eu não tenho exatamente essa visão, por mais que no ano que o São Paulo quase caiu, alguns anos atrás, o movimento da torcida comum do São Paulo foi algo assim incrível, e a gente vê como a torcida do São Paulo é grande sim, tem força sim, e que segura o São Paulo na mão. Os 16 mil guerreirinhos que estiveram no jogo contra o São Bernardo têm o meu respeito, velho, chovendo, numa situação horrível, um time ruim, uma demonstração de que o São Paulo ainda tem da onde tirar, sabe? Mas eu acho que nessa relação de como lidar com o caos, de como sobreviver no inferno, eu acho que o Corinthians é talvez PhD no assunto. Eu tenho lá minhas ressalvas de como o São Paulo vai encarar isso, no sentido de, se o São Paulo cair, ou chegar próximo de cair, eu acho muito difícil o São Paulo como instituição enxergar e lidar com esse problema de uma forma racional, de uma forma de separar o campo da diretoria, né? Talvez eu acho que o São Paulo vai ter que começar a aprender a fazer isso cada vez mais, porque a perspectiva do São Paulo é bastante sombria, tá? É um clube gigantesco, um clube mais novo a ter grandes títulos, né? O São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro, um clube gigante, uma torcida gigante, na maior cidade, no maior estado do país. Sempre foi vanguarda, né, para os outros times, principalmente quando eu era mais moleque ali, entre 2006, 2005, 2007. O quão grande o São Paulo era e o quão acima dos outros, até em questões administrativas mesmo, técnicas, institucionais, financeiras até, de recuperação, de saúde. O São Paulo era muito, 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 muito à frente dos outros times, e hoje a gente vê que não. Hoje a gente vê que o São Paulo tá lá no fim da fila, e pela própria soberba, pela própria prepotência dos seus diretores e do seu quadro político interno, né? O problema do São Paulo, ele nasce dentro do próprio São Paulo, com aquela questão do golpe feito pelo Juvenal, na sua renovação, na mudança para sua própria renovação, depois Aidar, Leco, agora Casares, enfim, o São Paulo cavou a própria cova, e eu reforço que sim, o Corinthians de hoje é o São Paulo de amanhã, infelizmente. Eu sou o Dimas, esse aqui é o canal Fanatíssimo, Fanatíssimo em todas as redes sociais. Me segue aqui pra gente bater 10 mil inscritos, porque eu trabalho que nem um cachorro, e eu quero realizar o meu sonho de um dia trabalhar com futebol. Tamo junto, rapaziada.